Gente, olha só o exercício 611, um exercício um pouquinho delicado para a gente interpretar aí, né? Em aula nós falamos desse lance da água oxigenada, tal, mas olha só esse exercício, galera. Considere que a água oxigenada para adulterar o leite UHT fosse de 10 volumes. Gente, quando o cara fala essa quantidade de volumes da água oxigenada, significa o seguinte, que cada litro de água oxigenada na CNTP libera 10 litros de oxigênio. Porque a decomposição da água oxigenada libera oxigênio, eu vou te mostrar na resolução. Se ela fosse 20 volumes, bom, 1 litro de água oxigenada liberaria 20 litros de oxigênio. 30 volumes, 1 litro de água oxigenada liberaria 30 litros de oxigênio. Então, volumes, né, é uma linguagem que é utilizada para água oxigenada para representar o volume em litros, né, que é liberado na decomposição de 1 litro de água oxigenada na CNTP, tá bom? Aí ele fala, assinale na CNTP alternativo que contém a concentração aproximada dessa substância expressa em porcentagem massa-volume, né? Isso aqui a gente confunde um pouco. Porcentagem massa-volume. Ele quer saber, essa água oxigenada 10 volumes, na CNTP, qual que seria a concentração dela em porcentagem massa-volume? Deixa eu te explicar isso, ó. Nesse 611, então, ó. Você veja bem, galera. Deixa eu dar um exemplo aqui do que é esse lance de massa-volume para você dar uma recordadinha, ó. Se você tem, por exemplo, uma solução, galera, 12% massa-volume. O que significa isso? Significa o seguinte, que cada 100 ml dessa solução, 12 gramas é soluto. Por quê? Porque 12, olha só, galera, é 12% de 100, não é? Quer dizer que se você pegar 12% de 100, você tem 12% do volume é massa. Entendeu? Isso que é porcentagem massa-volume. Então seria bom você gravar isso, viu, galera? Então de cada 100 ml eu tenho 12 gramas. Então 12 gramas é 12% de 100, né? Se fosse, por exemplo, 20%, sei lá, em 100 ml você teria 20 gramas. 40%, em 100 ml de solução você teria 40 gramas de soluto. É assim que você trabalha. Certinho? Com relação massa-volume. Tá. Bom, aí a decomposição da oxigenada é assim, ó. A água oxigenada, ela se decompõe em água mais O2. Aí eu fiz o balanceamento, ó. 2 e 2 aqui e 1 mol aqui. Então a proporção é 2 mol disso aqui para 1 mol de oxigênio, tá bom? Quando ele falou que a água oxigenada, gente, ela tá 10 volumes, significa isso que eu tinha comentado inicialmente. 1 litro de água oxigenada gera o que, galera? 10 litros de O2 na CNTP. Bom, mas CNTP não é 22,4 litros? E lá nós não temos 1 mol de O2 sendo gerado na nossa relação aqui que nós fizemos? 1 mol é 22,4 litros. Vocês concordam com isso? Eu acho o volume de água oxigenada que eu estou partindo aqui? Isso dá 2,24 litros de água oxigenada. Tá? Vou converter isso aqui para ml. Por quê? Porque naquela relação nossa lá em cima, ó, em ml, tá vendo? Ó. Vamos lá, vamos converter? Tranquilo, só multiplicar por 1000. Isso dá 2.240 ml, certo? E lá, quantos mol... Então esse aqui é o volume de água oxigenada. Agora, quantos mol de água oxigenada nós temos lá na nossa relação? Não são 2 mol? Na proporção não é 2 para 1? Se eu usei 1 do oxigênio, eu vou usar 2 mol de água oxigenada. Tá? E em 2 mol de água oxigenada, eu vou calcular a massa molar aqui, ó. Seria 1 vezes 2 mais 16 vezes 2 dá 34. 34 vezes 2, que dá 68. Certo, gente? Então, ó, o que eu faço? A relação que nós temos. Então, nós obtivemos lá em cima 2.240 ml de água oxigenada, não é? Então, nessa solução eu teria 2.240 ml de água oxigenada e isso equivale a quanto? A 68 gramas de água oxigenada. Essa é a relação que eu tenho, tá? Então, nessa solução... Numa solução de 2.240 ml, tá? Que tem água oxigenada e água, tá? Que é a solução, 68 gramas é água oxigenada. Até porque a solução de água oxigenada, galera, é uma solução aquosa, tá? Então tem água oxigenada e água, tá? Então, na verdade, aqui, ó, eu teria água oxigenada mais água nessa minha soluçãozinha aqui, tudo bem? Mas beleza, 2.240, 68 gramas eu teria de H2O2. E em 100 ml? Você fala, nossa, por que você colocou 100 ml? Porque a hora que eu coloco 100 ml, a massa que eu descobri do outro lado é exatamente o valor do percentual. Tá vendo? Então olha só o que eu fiz, ó. Em 100 ml, Y. Fiz a continha, isso deu aproximadamente 3 gramas. Ou seja, gente, aproximadamente
3% na relação massa-volume. Então note como é importante a gente ter na nossa cabeça isso, galera. Quando ele coloca massa-volume, a galera erra muito isso. Então, ó, 100 ml, 12 gramas. Então, 12%. Ó, 100 ml, 3 gramas, então 3%. Massa-volume, entendeu? Então, resumindo, o que eu fiz? Eu peguei na CNTP, usei essa técnica de 1 litro para 10 litros, que representa os 10 volumes e tal, achei o volume de água oxigenada que eu tenho, né? Na solução. Solução, volume total, né? Que é a solução, que é a água mais água oxigenada. Esse volume, ó, 2.240 ml, eu relacionei com 2 mol de água oxigenada que eu tenho, né? Aqui. Calculei a massa, 2 mol disso dá 68 gramas. Então nós temos 2.240 ml de água oxigenada para 68 gramas, né? Só de H2O2. E 100 ml, Y, deu 3, aproximadamente 3% massa-volume. Um exercício considerado difícil esse, tá bom, gente? Tá? Ainda mais que rola aqui esse lance dos 10 volumes, que se a galera não lembrasse que 1 litro tá para 10 litros de O2, que representa os 10 volumes, a gente não consegue fazer. Tá bom? Então 611, alternativa D.